suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus por esta oportunidade na manhã desta terça-feira, hoje 7 de maio, nos reencontramos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Hoje comemora-se o dia do oftalmologista e também dia do silêncio. Sabiam que há esse dia também do silêncio? E a Bíblia nos diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de afastar-se, há tempo de afastar-se, de abraçar, há tempo de amar, há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo de... Dentre todos os tempos que descreve lá em Eclesiastes, ele diz que há tempo também de estar calado. Há tempo de estar calado também, que é o dia do silêncio hoje, né? Interessante que a Bíblia tem algumas afirmações, algumas declarações, e isso parece que o homem, quando descobre, aí ele cria, né, algo como se fosse uma inovação. A Bíblia já há milênios de anos falava sobre o dia do silêncio, ou seja, o dia de você estar calado. Quem sabe hoje seja o dia para você estar calado. Alguém já disse que por causa de um grito se perde uma boiada, não é? Fica essa mensagem para o seu coração. Logo mais estaremos trazendo a segunda parte e a conclusão de uma mensagem que nós transmitimos em nossa igreja. Mas eu quero lembrar que durante todo o mês de maio, inclusive, nós estamos realizando a 20ª edição sobre o simpósio sobre a família. E durante todo este mês nós vamos estar trazendo temas e estudos sobre a família. No próximo domingo, dia 2, nós vamos estar tendo o segundo domingo, que vamos estar ali realizando o nosso simpósio. Você não pode perder, não pode deixar de prestigiar esta série de trabalhos voltados para a família. O foco é o lar, é a família. Quero também lembrar aos nossos estimados telespectadores que desejarem realizar a viagem dos seus sonhos. Programe-se para janeiro de 2020. Eu tenho convocado, tenho feito este apelo, porque inclusive algumas pessoas estão desejosas de fazer esta viagem conosco, porém precisam de ir lá na agência IT Travel, fica lá no centro, Cirne Center, no centro da cidade. Você pode já fechar o seu pacote. Esse pacote está orçado em $3.102. Você pode dar 25% do valor do dólar do dia e 9 parcelas iguais durante 9 meses. Tudo está incluído. Inclusive, pela primeira vez, nós estamos incluindo o almoço. Só tínhamos café self-service e jantar self-service. Agora está incluído também o almoço. E você vai ter a oportunidade nesta excursão, 12ª excursão, de conhecer Israel de norte a sul, de leste a oeste. Estamos indo a lugares que em 11 excursões que nós realizamos, não tivemos ainda a oportunidade de visitar. E desta vez nós estamos incluindo, além das que nós já visitamos, mais 5 lugares estratégicos, né? Inclusive um deles é o Monte Hermon, no norte de Israel. Você vai ter a oportunidade de subir no teleférico e conhecer o Salmo 133 ao vivo. Foi lá onde Davi se inspirou e escreveu o Salmo 133. De lá nós vamos descer até o sul de Israel, atravessar todo o deserto, até chegar à cidade de Eilat, cidade belíssima, fronteira com o Egito. Depois iremos a Belém. Belém visitaremos o Heródio. O Herodes, ele era um sujeito extremamente vaidoso, megalomaníaco. Sujeito de construir um palácio, uma casa de veraneio, além de Massada, que também está na região em que nós desceremos para Eilat. Ele construiu no vulcão adormecido um palácio, o Heródio. Nós vamos visitar. Não visitávamos ainda, não tivemos a oportunidade de chegar lá, mas vamos estar desta vez. Você vai ter a oportunidade de visitar uma vila antiga em Nazaré, do mesmo tempo de Jesus. E lá no deserto também visitaremos
uma réplica do tabernáculo, tal qual Moisés construiu, do jeitinho que foi o lugar santo dos santos. Você vai conhecer ao vivo o que era ou como era o tabernáculo. E se você que ainda não é batizada ou batizado e desejar realizar a viagem dos seus sonhos, concretizando, fechando com selo, com chave de ouro, batizando-se no Rio Jordão, nós estaremos também promovendo esse sonho que você tanto deseja. Então, para maiores informações, no horário comercial, ligue para o fone 083 3063 3163. Repetindo, 083 3063 3163. Fiquemos, portanto, agora com a segunda parte e a conclusão desta mensagem que nós transmitimos em nosso templo. Porque eles sabiam que isso só iria comprometer a fé e a pureza do Evangelho. Aparentemente, esses ensinamentos, entre aspas, eram ensinamentos com o viés de cristianismo ou de evangelho ou de cristãos. Mas na realidade, eram ensinamentos espúrios, eram ensinamentos errados, eram ensinamentos que poderiam prejudicar e ser nociva à fé, a pureza da fé. É o que muitos às vezes dizem, isso é o que nós chamamos de politicamente correto. Em nossos dias, mais do que naquela época, nós convivemos com uma situação muito parecida. A nova era, a chamada teologia da prosperidade, o neopentecostalismo, o chamado G12, a chamada teologia contemporânea, ou a teologia moderna, cheia de conceitos antibíblicos, com novas ideias de valores da família totalmente invertidos, totalmente nocivos, aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus deixou como embasamento, como alicerce para que nós pudéssemos nos orientar, para que nós pudéssemos nos reger, para que nós pudéssemos ter como bússola. Então esses ensinamentos jamais poderiam ser, podemos dizer, contestados pela verdade que é a palavra de Deus, porque o próprio Jesus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, disse Jesus. Então em nossos dias, nós convivemos com uma situação muito parecida, idêntica daqueles dias. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Não há diferença para os nossos dias. O que é que eles criam? O que é que eles ensinavam? Não passava de ensino de demônios, pois jamais os seus pecados seriam removidos, eles continuariam sendo escravos do pecado. Eu estou lembrando aqui de um fato que acontece todos os anos, a chamada Semana Santa, ou a Paixão de Cristo, que acontece sempre depois do Carnaval. E as pessoas brincam o Carnaval como a gente viu agora à noite, as pessoas passando nesse trio elétrico que puxou essa multidão. Aí quando chega na quarta-feira chamada de cinzas, as pessoas, eu não sei, numa época como essa que nós estamos vivendo, em pleno século 21, as pessoas acham que passar cinza na testa vai purgar, vai expurgar, ou vai purificar, ou vai dar uma limpeza na alma. Isso jamais vai remover pecados, jamais. Mas era mais ou menos isso que naquela época, era por aí que eles achavam: olha, nós estamos fazendo aquilo que nós aprendemos, que os nossos pais nos ensinaram, religiosamente falando, só que o pecado não era removido das suas vidas, porque somente o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Amém?
Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É isso que nos diz na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Então, nesses versículos que eu li para você, Paulo está mostrando que Timóteo, como nós em nossos dias, precisamos de ter cuidado de si mesmo e da doutrina. Eu queria ler ainda o que Paulo descreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 20 a 23. Vale a pena você prestar atenção a essa leitura. Olha o que é que Paulo diz acerca da sã doutrina. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo está mostrando que tudo aquilo não passava apenas de uma cerimônia religiosa, mas que não removia pecados, não outorgava-lhes perdão, como acabei de citar a questão de colocar uma cinza na fronte depois de pintar e bordar durante o reinado de Momo. Então Paulo chamou a atenção do jovem pastor Timóteo sobre como e o que ele pela palavra deveria chamar a atenção dos cristãos, coisas essas as quais levariam ou levam o cristão apenas a se sentir satisfeito com a sua vida religiosamente falando, mas que não leva a um conhecimento profundo da vida cristã, a qual Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. E aí Paulo, nesses versículos subsequentes desta carta a Timóteo, 1 Timóteo que nós lemos, onde baseamos essa mensagem, ele descreve que aqueles cristãos, eles precisavam de receber esta orientação embasada na palavra. Mas Paulo faz uma advertência ao jovem Timóteo. No capítulo 4, no verso 6, ele diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. No verso 11, Paulo reforça: ordena estas coisas e ensina estas coisas. No verso 13, Paulo diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. No verso 15, Paulo diz: medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Paulo, em outras palavras, está passando aqui, podemos dizer, uma dieta. Paulo está passando aqui como se fosse uma receita. Olha, Timóteo, presta atenção, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, observa esses detalhes, observa essas recomendações. No capítulo 1 desta mesma epístola, verso 18, ele diz: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Olha, irmãos, Paulo estava procurando ajudar a Timóteo a que ele tivesse discernimento destas coisas. Naqueles dias era o princípio, a igreja estava de forma embrionariamente falando, surgindo. Agora imagine os irmãos, passados 21 séculos, vocês acham que isso diminuiu? Que isso estacionou ou aumentou? É uma pergunta que eu faço agora a vocês, hein? Olha, irmãos, eu acho que isso aqui, se a gente for elevar ao quadrado, a gente se perde na soma, na conta, porque a coisa hoje está fora de controle. Então eu diria que mais do que nunca nós precisamos de redobrar os cuidados,
Nós pastores, líderes, precisamos realmente estar atentos, vigilantes, como disse Paulo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, para que você não seja enganado, para que você não troque gato por lebre, para que você não se confunda, para que você não se sinta enganado. Timóteo era um jovem, moço, estava iniciando o ministério, e então Paulo faz essa advertência para que ele tivesse cuidado. Naqueles dias, se os cuidados Paulo sentia necessidade de adverti-los. Imagine nos nossos dias. Naqueles dias, nos versos 7 a 10, que Paulo descreve aqui: rejeita essas fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Sabe o que é que Paulo está mostrando aqui, que havia naqueles dias? O hedonismo. O que é isso, pastor? É o culto ao corpo, adoração de si mesmo. Paulo, escrevendo também na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, nos diz que os homens seriam amantes de si mesmo. E é o que a gente vê hoje em nossos dias, irmãos. De sorte que, se naquela época já havia essa preocupação apostólica quanto ao comportamento da sociedade daquela época, imagine hoje, em nossos dias. Aí é que nós devemos realmente dobrar todos os cuidados, porque sabemos que estamos vivendo nesse tempo, como naquela época era bem menor, hoje está bem mais elevado. Então, nos versos seguintes desta epístola, 12 em diante, Paulo diz: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, Paulo está aqui mostrando que o cristianismo, que a fé que nós depositamos ou declaramos ter em Jesus, ela tem sim que apresentar frutos, ela tem que apresentar resultados. Jesus mesmo disse: pelos frutos se conhece a árvore. Não pode uma árvore boa dar má fruto, nem uma árvore má dar bom fruto. Pelos frutos se conhece. E aí Paulo estava falando para Timóteo, porque ele era um pastor jovem, e naturalmente ele tinha muitos anciãos na igreja, e talvez muitos não dessem a credibilidade ao apóstolo Paulo, por ser muito novo, por ser muito jovem. E aí Paulo diz: olha, Timóteo, você tenha cuidado, você procure viver a fé que você confessa ter, no procedimento, no trato, na palavra, na fé e no amor, na pureza. Procure realmente viver, para que você tenha autoridade para ensinar. Porque se você não viver aquilo que você ensina, se você não viver aquilo que você prega, dificilmente você será crido, dificilmente lhe darão ouvidos. E aí Paulo continua nos versos 14: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Nesses versos 14 e 15, Paulo está mostrando: olha, porque você está à frente deste rebanho, cuidando destas ovelhas, apacentando essas ovelhas, você procure realmente zelar por aquilo que você está com tremenda e grande responsabilidade diante de Deus e deste rebanho. Não seja negligente. E no versículo último 16, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo isto, assim salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Paulo está chamando a atenção não para os frutos do ministério apostólico daquele jovem pastor Timóteo, mas ele está mostrando quanto ao cuidado, ao zelo, à responsabilidade que ele tinha de ensinar a sã doutrina.
Por isso que ele diz: persevera na doutrina dos apóstolos, escrevendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 2, versículo 42, escrevendo a Timóteo, no capítulo 1 que nós já citamos, verso 18, e no capítulo que nós estamos mostrando, ele descreve e ele fala semelhante advertência. Jesus, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, verso 2, ele diz: acautelai-vos do fermento da doutrina dos fariseus, que nós estamos vendo isso hoje em larga escala. Eu quero terminar dizendo que nós devemos ter um comportamento semelhante ao dos bereanos, está lá em Atos capítulo 17. Quando eles ouviram o Evangelho pregado pelos apóstolos, eles foram conferir com a palavra para ver se aquilo que eles estavam ouvindo de fato batia com aquilo que estava escrito. E meus irmãos, nós precisamos de ter muito cuidado, porque doutrinas podem ser preceitos de homens e pode ser ensino de demônios, confundindo assim com a sã doutrina da palavra de Deus. E a gente vê isso hoje rasgado. Muita gente está proclamando o Evangelho na mídia, na televisão, na internet, usando o nome do Evangelho, usando a palavra de Deus como se fosse verdade, como se fosse doutrina, como se fosse ensinamento, mas não passa de preceito de homens e muitas vezes até ensino de demônios. Quero terminar dizendo para vocês que quando Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, Paulo também estava dizendo para aquele jovem pastor Timóteo: seja cauteloso, seja prudente, seja diligente, não seja negligente, tenha cuidado de ti mesmo, cuidado com o que você está ensinando, cuidado com aquilo que você está passando para o rebanho, tenha cuidado também quanto à sua vida espiritual, tenha cuidado também com relação à sua saúde física, tenha também cuidado quanto à sua saúde sentimental, tenha cuidado também, certamente, com a sua família. São cuidados que nós devemos ter, sob pena de nós, se não atentarmos para essas advertências, nós sermos vítimas daquilo que nós estamos sendo negligentes ou deixando de passar como alimento para o rebanho. Esta palavra, meus irmãos, deveria ser hoje pregada em muitos púlpitos. Sabem por quê? Porque muitos púlpitos hoje estão negligenciando o ensino da palavra de Deus, estão substituindo ou estão sendo substituída por muitos ensinamentos espúrios, ensinamentos estes que muitas vezes chamam as pessoas apenas para receber bênçãos, mas que não chamam a atenção às pessoas quanto à responsabilidade que elas devem ter para com Deus. Chama as pessoas para serem abençoadas pelo abençoador, mas não responsabilizam as pessoas para que sejam bênçãos, como Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. Porquanto que nesta noite, que nesta hora, você e eu, diante desta palavra, tenhamos mais cuidado quanto ao ensino, quanto ao doutrinamento, quanto àquilo que realmente nós devemos levar em consideração, devemos levar a sério. O que é que nós estamos aprendendo, o que é que nós estamos ouvindo, o que é que nós estamos realmente encarando com relação à nossa vida cristã? Estamos simplesmente sendo apenas meros espectadores de culto, estamos sendo apenas religiosos, estamos apenas participando de uma religião que não há mudança de vida, que não há transformação nenhuma na vida da gente. Se assim fosse, nós estaríamos perdendo tempo. Não deveríamos sequer estar perdendo tempo em ouvir coisas que não trazem mudança nenhuma ou alguma em nossas vidas. Quero terminar esta palavra orando por aqueles que nesta noite estão aqui, ou que talvez estejam nos assistindo, para que digam: ó Deus, eu quero realmente conhecer a Tua palavra, eu quero andar de acordo com a sã doutrina, eu quero realmente, Senhor, fazer a Tua vontade, eu quero aprender a ser cristão, eu quero aprender a guardar os Teus ensinamentos, a observar a Tua palavra, não como um mero espectador de culto, não como um mero religioso, mas como alguém realmente que
quer mudança, que quer realmente viver a vida cristã autêntica, a vida cristã genuína. E por isso eu quero que todos agora fiquemos em pé. Nós vamos encerrar orando por todos quantos estão desejosos que assim aconteça em sua vida. Pai, queremos te agradecer, porque sabemos que a tua palavra é fiel e verdadeira. A tua palavra nos mostra, Senhor, a nossa condição espiritual, a nossa situação muitas vezes em desarmonia com aquilo que a tua palavra nos mostra, nos revela, nos esclarece quanto ao viver cristão, quanto a viver esta nova vida embasada na sã doutrina dos apóstolos. Não, Senhor, não queremos viver uma vida cristã com utopias, não queremos viver uma vida cristã de fachada, não queremos viver uma vida cristã baseada em filosofias ou em ideologias, não queremos viver uma vida cristã ou um cristianismo apenas em que as pessoas estão recebendo benesses do Evangelho, mas queremos viver aquela vida cristã que transforma, que restaura, que liberta, que nos reconcilia, que nos justifica, que nos perdoa, que nos santifica, que nos leva a viver uma vida autêntica. Abençoe a todos quantos nesta noite subiram a este lugar para receber a tua palavra. Fala e continue abençoando a cada coração, ampliando tudo aquilo que nós trouxemos nesta noite. Tem cuidado de ti mesmo, esta é a advertência e da doutrina. Portanto, nós te rogamos, agradecidos, tudo isto mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Queremos lembrar aos nossos telespectadores, divulguem o nosso programa. Nós temos a oportunidade de estar tanto na TV Maior Canal 11, das 6 às 6h30, como também na TV Master, TV a cabo, de 5h30 às 6 horas da manhã, diariamente, TV a cabo, Canal 20. E se você não tem a oportunidade de nos assistir de manhãzinha cedo, você pode assistir esse mesmo programa na TV, isto é, através da internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Divulgue o nosso programa, que certamente muitas pessoas estarão tendo a oportunidade de serem alcançadas através deste programa. Que todos fiquem com Deus. Um fortíssimo abraço e até o nosso próximo programa. Eu não tenho nada que não venha de Deus. Eu não me exalto, pois eu sei quem sou, pobre pecador, de quem Deus teve compaixão. Estou plenamente convencido, a minha riqueza, que minha riqueza não está aqui.